Bom dia! E como está estampado em todas as capas... Bom dia! E como está estampado em todas as capas de jornais hoje, a gente teve o nosso Banco Central elevando a Selic para 10,75 em 0,25, como esperado, enquanto o Fed cortou juros para 5%, na banda lá de 5 a 4,75, portanto 0,5%, também como esperado. A única diferença é que aqui foi unânime a decisão e lá nos Estados Unidos a decisão não foi unânime, foi dividida. E como os mercados reagiram? Essa montanha russa aqui, ó. Ontem o S&P, ele reagiu muito bem com a decisão às 3 horas, subiu pra caramba, aí depois caiu. Aí depois o Powell começou a falar às 3h30, e aí ele foi, subiu, caiu e terminou caindo. Mesma coisa com a Nasdaq, mesma coisa com o Dow Jones. Eles que chegaram a bater máximas históricas ao longo do dia, só que depois devolveram. O único que ficou no campo positivo foi o Russell 2000, que é o índice de small caps. E a mesma coisa aconteceu aqui com o Ibovespa. O Ibovespa, assim que saiu a decisão, ele que estava caindo, puxou, começou a subir e depois devolveu tudo. Acabou, fechou caindo 0,90%. E correndo o risco de me tornar repetitivo, dólar a mesma coisa. Olha o dólar futuro aqui ontem. Assim que saiu o comunicado, o dólar caiu pra caramba, caiu quase 50 pontos, mais 50 pontos. E aí depois o Powell começou a falar, o dólar foi dando uma recuperada e fechou o dia caindo 0,37. Ele chegou a cair mais de 1% ao longo do dia. Bom, claro que isso aconteceu pelos comentários do Powell. Ele tentou não se comprometer com magnitude de novos cortes nas próximas reuniões. Lembrando que a gente tem mais 2 reuniões até dezembro, até o final do ano, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E os mercados que já estavam precificando esse corte de 0,50 acabaram devolvendo os ganhos que eles tiveram assim que saiu o comunicado, fechando no 0 a 0, fechando caindo um pouquinho, para talvez ou realizar lucro ou tomar fôlego para novas altas. Olha o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Futuros do S&P sobem 1,5%, futuros da Nasdaq sobem 2%. A gente tem o Russell 2000, índice de small cap, subindo mais do que todos, subindo 2,86%. Será que a gente começa a ver aquele trade de rotação? E isso pode ser muito bom para o mercado brasileiro, já que isso significa apetite a risco. Investidores internacionais podem colocar a gente na mesma caixinha aí do Russell 2000. Então que suba Russell 2000. Na Europa a gente tem agora bolsas também subindo 1,26%, Eurostoxx 600. Reino Unido sobe 1,15%. Hoje a gente tem decisão de juros lá no Reino Unido. Isso vai acontecer às 8h30 e deve se manter taxa inalterada para essa reunião. Voltando aqui para as cotações, parece que apetite ao risco voltou depois da pequena pausa de ontem. Na Ásia, a gente tem Nikkei subiu 2%, a gente tem bolsas na China também subindo, enquanto que o dólar, obviamente, perde força, mas continua ali na casa dos $100, ele contra as principais emergentes está caindo 0,38, com corte de juros, um dólar mais fraco, e contra as emergentes, ele está se desvalorizando contra todas as emergentes. Então a gente pode ter uma abertura muito boa para o nosso real versus o dólar. Quem sobe também é o preço do petróleo, ele está chegando à casa dos $74, novamente subindo quase 1%. E o minério de ferro, que tinha tido um soluço, volta aqui à casa dos $92, subindo 2%. E com esse apetite ao risco ao redor do mundo, olha quem sobe e chega a $62 mil. Bitcoin também aproveita dessa alta generalizada. E o que a gente tem de importante para hoje? Bom, 8 horas já falei, tem Reino Unido, não deve cortar juros. 9h30 a gente tem pedido de seguro-desemprego, como todas as quintas-feiras nos Estados Unidos. 10h30 a gente tem arrecadação federal de agosto aqui no Brasil. E às 11 horas a gente vai ter entrevista sobre isso, comentários sobre isso. Importante, tema fiscal tá muito em pauta aqui no Brasil. E depois do pregão, bem tarde da noite, a gente tem China e a gente tem Japão decidindo juros. Para finalizar, em algumas notícias aqui, olha que legal, a gente tem o Haddad comentando que não se surpreende com decisão do Copom, mas só vai comentar após a leitura da ata. Deve estar lendo. Grande Haddad. Eu não sei se você tinha visto ontem, o Twitter tinha voltado a funcionar nos celulares, só que agora eu acabei de ver o Musk tinha driblado o bloqueio de Moraes e usuários tinham acesso ao X. Por ordem do ministro do STF, a rede social está bloqueada no país desde 30 de agosto. O X teria burlado a determinação por meio de técnica que adota IPs dinâmicos. A corte pediu explicações à Anatel e provavelmente eles encontraram uma forma de bloquear de novo o Twitter. Não está carregando nada. E para hoje é isso aí. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.